Mães, a família, na verdade, né? Porque a gente vai acabar falando um pouco da família. E eu agradeço muito a Vanessa por ter aceito o convite. A Vanessa é psicóloga e professora no curso de psicologia da Facto. E hoje a intenção é a gente fazer um bate-papo e poder conversar também de algumas alternativas que ajudem no que a Vanessa vai nos contar. E eu já vou começar, então, Vanessa, te instigando um pouquinho, e vou te pedir para que nos conte os principais sentimentos, então, que as mães, né, vêm apresentando agora nessa época de pandemia. Muito obrigada pelo convite. Estou vendo que está aos poucos chegando mais gente, né? Que bom que vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu digo que bom, inclusive porque sou mãe, né? E sinto que às vezes a gente tem pouco espaço para falar sobre nós, né? E essa semana, em especial, a gente tem aí o Dia das Mães no domingo, e é uma data super valorizada, né? No nosso contexto, na nossa cultura. E se fala muito, a mãe, a importância da mãe, só que nesse momento, assim, é o segundo Dia das Mães em pandemia, né? E muitos são os sentimentos, as emoções que atravessam esse Dia das Mães, né? Desde o ano passado, a gente tem vivenciado situações de famílias que têm medo de visitar suas mães, né? Filhos que têm medo de visitar suas mães e de levarem o vírus e, né, eventualmente perdê-las. A gente tem situações de mães que estão com um sentimento de sobrecarga, né, de esgotamento mental, porque estão em casa com filhos, com trabalho, com serviços domésticos, né, com tudo que vem junto com esse pacote de pandemia. E, de modo geral, os sentimentos eles são de ansiedade, de tensão, de esgotamento, de eu não vou dar conta, de eu não aguento mais, né? O que a gente nota e sente também em alguns momentos é isso, assim, uma série de emoções que se alternam muito rapidamente, porque, ao mesmo tempo, quem tem filhos quer se manter esperançoso, quer se manter motivando os filhos a não desesperançarem, né? A gente também quer que os nossos filhos creiam que a vacina vai melhorar uma série de questões, né, que a gente enfrenta. Mas, sim, em alguns momentos, as mães ficam tensionadas e muitas vezes escondem isso, né? Porque justamente são tidas como é que a gente, eu ouvi uma expressão, né? Mas elas são como se fossem os pilares da família, né? Elas são o cerne da família, né? Então, parece que também não estão autorizadas a sofrerem, né? Então é ainda pior, porque vem todo um sentimento assim de estou esgotada, mas ao mesmo tempo, se eu me entregar, essa família toda vai desandar, né? Essa estrutura toda ela vai desabar. Não vou só eu, né? Vão meus filhos, vai. Então, como que a gente lida com isso de maneira a não sofrer tanto e não causar sofrimento também, porque essa é uma preocupação de toda mãe, né? Ficar no cuidado do outro, na atenção ao outro. Mas, de modo geral, assim, né, para eu não já dar spoiler de toda a nossa fala aqui, mas as emoções, elas são muito alternadas, né? E aí, muitas vezes, esse esgotamento das mães se manifesta, por exemplo, com irritação, com pavio curto com as crianças, né? Impaciente para fazer as coisas. E as crianças, da mesma forma, né? As crianças também manifestam suas emoções através de diferentes comportamentos, né? Elas podem falar abertamente, né? Algumas conseguem fazer isso, dependendo de como essa família convive, né?
mas a gente tem um quadro aí de muitas crianças que não sabem o que está acontecendo direito, e isso causa uma ansiedade que leva elas a terem comportamentos, às vezes até agressivos, explosivos, de raiva, né? E elas também não sabem de onde vem isso, né? Então a gente está num momento, assim, que as emoções, eu digo assim, as emoções estão à flor da pele, né? Aquela música do Zé Cabaleiro, né? Ando tão à flor da pele. É o resumo dessa pandemia. Verdade. Eu, esses dias, estava assistindo uma outra terapeuta também falando da questão das crianças, né, e da forma como elas estão reagindo agora na pandemia, Uhum, e achei bacana, e agora vou te fazer o questionamento que ela uhum, fez. Ela citou uma situação dela em casa, aonde ela tem uma filha com 3 anos, e essa filha teve uma crise de raiva, né, e uhum, acabou batendo nela, e ela abraçou a filha. uhum. Então, eu queria saber, assim, se a gente tem algumas alternativas para quando as crianças se manifestam dessa forma com raiva, que a gente entende que a raiva da criança, às vezes, é uma frustração dela, é Uhum, uma situação de ansiedade também, que às vezes ela não sabe administrar. Então, eu vou conversar daqui a pouco sobre algumas soluções também, que tu sabe, né, Vanessa? uhum, Mas eu queria saber, assim, da parte de comportamento, né, do acolhimento dessa raiva, como é que pode ser feito? uhum. Acho que a primeira coisa é validar, né? Que é algo que a gente, enquanto mãe, tem dificuldade de fazer, porque, em geral, como a gente também está com esgotamento, com sobrecarga, a gente acaba entrando no jogo e fica com raiva junto, né? Em modo geral, é isso que acontece. Mas é importante a gente não desqualificar essa emoção, né? Qualquer que seja ela, a raiva é uma delas, né? Eu vou te dizer que, inclusive, trabalho com adultos na clínica e tem muito adulto que eu trabalho que tem problema porque não foi educado para não sentir raiva, né? Então, quando vem esse sentimento, não sabe o que fazer, nem como lidar, nem como conduzir. Então, a gente também pensando assim sobre, né, que adultos queremos, né? É importante a gente saber lidar com a raiva. Ela tem sua função, né? Ela tem a sua utilidade. Então, a primeira coisa que eu pensaria é, ok, tu estás com raiva, porém, isso não te autoriza a me bater, né? Ok, tu fica com raiva, mas tu não pode descontar tua raiva nos outros, né? E tu sabe que agora tu falou e eu lembrei de uma situação, porque filho de psicólogo é ainda pior, né? Sempre tem fama, né? Ah, tinha que ser a filha do psicólogo. Por que filho de psicólogo é sempre pior, né? Eu cresci ouvindo isso, passei a faculdade ouvindo isso, né? Ah, e os filhos dos psicólogos, né? Mas todos nós temos dificuldades, né, com os nossos filhos, e comigo também não é diferente, né? Tanto que eu sempre conto uma história que a minha filha um dia parou, me olhou assim, mãe, tu é psicóloga, né? Eu digo, sou, minha filha, mas tu briga com a gente. Eu digo, ah, mas isso é porque eu sou tua mãe, não sou tua psicóloga. Não vou confundir os papéis. Em casa eu sou mãe, né? Eu sou tua mãe. Então, essa mesma filha que me fez essa Deu uma travadinha. pergunta, alô, voltamos? Voltamos. Ah, bem Essa, na hora do caos. tu estava começando a falar do segundo episódio com a mesma filha. Então, o segundo episódio, né, aquele clássico vergonha mãe psicóloga, foi no shopping, quando a gente ainda não estava em pandemia, que ela comprou uma guerra com o pai dela e que a avó tinha dado uma bobagem, a avó deu um milkshake de um tamanho que não podia,
E aí começou uma briga com o pai, porque, enfim, eu não sei como é que a coisa foi indo num ponto que ela teve um ataque de raiva e começou a chutar o pai dela. E a cuspir, a chutar e cuspir o pai dela. E aí eu me lembro que né, a reação dele foi de ficar com mais raiva ainda e jogou o tal do milkshake fora. Bom, aí o quadro, né? E eu me lembro, assim, que a primeira coisa que eu fiz, eu disse, me deixem sozinha com ela. Né? Saiam de perto, porque não, vocês não vão conseguir conversar agora. Né? A gente não vai conseguir uma solução agora. E aí, aquele exercício de tentar trazer a razão, né? Ok, tu tá com raiva, papai jogou fora o teu milkshake, tu ficou com raiva. Agora, vamos pensar o seguinte, se ele te chuta e ele te cospe, como é que tu vai ficar? Com mais raiva! E cuspir e chutar ele resolveu a situação? Não! E chorar. Não resolveu a situação. E digo, então vamos sentar e vamos pensar uma alternativa. E aí sentamos num banquinho lá e ficamos conversando sobre quais seriam as alternativas para ela tentar negociar com o pai e não chutar, né? Não agredir. Então, muitas vezes o que acontece quando a gente vê as crianças com raiva é a gente entrar nesse jogo, ou então, né, o que também, né, não é muito legal é a gente permitir que ela nos agrida, né? Porque isso também não é legal. Então, sinalizo, ok, entendi, tu tá com raiva, eu vou sair de perto de ti, mas tu não pode agredir as pessoas quando tu tá com raiva. Tu pode sentir raiva, tua raiva é válida, mas tu não pode machucar as pessoas. Tá? Eu acho que esse é um exercício que a gente tem que treinar e que dá, e que treinando a gente consegue. Né? A grande questão é eu não me deixar contagiar por aquela raiva naquele momento, né? Para eu não me levar pelo calor da situação, como se diz. Né? Essa é a minha dica. E deixa eu te perguntar, aproveitando ainda a mesma linha, assim, a partir de que idade as crianças elas começam a ter noção do que estão sentindo, a ponto da gente conseguir conversar sobre isso, né? Conseguir nominar isso? A partir de que idade que elas têm essa compreensão? Essa compreensão, ela vem muito do quanto a gente vai sinalizando, né? Então, por exemplo, a minha filha menor, eu me lembro que teve os primeiros episódios dela, assim, de raiva, a gente explicou para ela, isso que tu tá sentindo é raiva, né? E, bom, porque tu tá com essa raiva, né? Ou eu entendo que tu tá com raiva porque a gente não te deixou brincar na hora que tu queria, né? Enfim. E aí eu me lembro que teve uma situação que ela, por exemplo, estava tomando banho e ela chorava de raiva e me dizia, eu tô com aquela tal de raiva, bem pequenininha, uns 3 anos, eu tô com aquela tal de raiva, mamãe, o que que eu faço? Eu, bom, então vamos respirar. E até hoje, quando ela sente isso, ela se lembra, olha só, hoje ela está com 7 anos, isso já faz muito tempo, né? E ela até hoje ela diz, mamãe está me dando aquele sentimento, me ajuda a respirar. E aí a gente vai. Ah, então tá, vamos respirar. Uma coisa legal de fazer também é ajudar a criança a perceber como está o corpo dela, porque a criança tem essa relação com o corpo muito ainda fácil da gente fazer com que ela perceba, né? Porque depois de adulto a gente já não sabe mais a gente conhece pouco o nosso corpo. Essa é a realidade, a gente perde o contato com o nosso corpo. E, então, um exercício que eu aprendi com uma amiga que não é psicóloga. Coloca a mãozinha no coração e vê como é que está batendo forte. É uma coisa super simples, mas a criança percebe que ela está alterada. Ela sente que aquilo não é o costumeiro do coração dela, né? Tá vendo? Tá acelerado. Ah, então, o que que tu tá sentindo agora, né? Tá muito quietinho e tal. O que que tu tá sentindo? Como que tá isso? Não tem uma idade específica que a gente vai
que a criança vai dizer assim, estou entendendo. Só um pouquinho que eu tenho uma filha felina aqui que está miando, desesperada. E aí eu tenho que atender a emoção de desespero dela. E soltar a moça, porque senão eu não vou conseguir raciocinar com ela aqui. Bom, já soltei a filha felina. Mas a gente ajudar, se a gente pode desde pequenininho ir sinalizando. E o que tu está sentindo? Exercitar essa percepção. Né? E para uns vai ser mais fácil, para outros vai ser mais difícil. Falo como mãe, minha filha mais velha tem mais dificuldade, por exemplo, de reconhecer as emoções dela. Não digo nem de reconhecer, mas de lidar com elas. Tá? A pequena consegue verbalizar e para ela é mais fácil, é mais tranquilo. Então, a gente também tem que se ajustar a cada criança, porque estou eu aqui falando das minhas filhas, mas elas não são parâmetro para os filhos de ninguém, porque cada filho é um filho, né? Mas a gente pode ajudá-los a identificar qual é a emoção. E vou dizer mais, nós adultos não fazemos isso direito. A gente também tem dificuldade de identificar as nossas emoções, né? Por exemplo, eu percebo mães que ficam, por exemplo, com raiva porque não conseguem manter a sua rotina de sempre, né? A pandemia trouxe isso, assim, Agora as pessoas dizem, agora já estou mais acostumado, já meio que me organizei. Mas no início foi um caos, porque ninguém sabia direito como é que ia funcionar, ninguém tinha computador em casa com mesinha, com nada, né? Era tudo muito improvisado. Isso a gente está falando ainda de um contexto de famílias que têm essas possibilidades, né? As famílias que ainda nem têm essa possibilidade, o quadro ainda é mais preocupante, né? Mas à medida que vai se tendo isso, a gente observa assim que muitas vezes os pais estão frustrados com o seu trabalho ou com algum problema entre o casal na comunicação, e isso se reflete na criança. Por quê? Porque, de novo, a gente não reconhece a emoção. E quando a gente reconhece, a gente tem um mau costume de botar a culpa no outro pela nossa emoção. Então, por exemplo, o marido não lavou a louça, era o combinado dele lavar, né? E aí ele não lavou a louça e eu fiquei com raiva, mas eu não sei que eu tô com raiva. E aí eu fico ali, né? Agora ele está numa reunião, não posso interromper para para dizer que ele não lavou a louça. Mas quando a gente vai dizer, em geral a gente diz assim, poxa, tu não lavou a louça, que saco. A gente não chega e diz assim, eu quero te dizer que cada vez que tu deixa de cumprir uma coisa que nós combinamos, eu fico frustrada. Isso me traz um sentimento de raiva. A gente está falando a mesma coisa, ele não lavou a louça, mas a forma como a gente comunica para o outro não se sente atacado, porque eu estou falando do que eu estou sentindo, e não do que ele fez ou deixou de fazer. Porque, em geral, se a gente chega e já diz, porque tu não lavou a louça, a tendência é contra-atacar. Mas aquele dia também tu não varreu, ou tu não passou o pano, né? Já vira aquela bola de neve na discussão. Então, ao invés da gente... E esse é um exercício que serve para qualquer relação, tá, gente? Estou falando aqui de situações de casa, mas serve para o trabalho, serve para... enfim, para as relações de amizade, familiares, né, com outros níveis de relação familiar, de a gente treinar, falar o que nós estamos sentindo frente a uma determinada situação, ao invés de tentar dizer de quem é a culpa por aquela situação. Né? Tem uma conhecida minha que ela adentrou nos grupos de comunicação não violenta, né? Ela adorou, achou super legal e começou a instituir em casa a comunicação não violenta. Só que ela mora num condomínio em que a vaga do carro, tem 2 vagas de carro e é muito apertado. Então, se alguém
não colocar certinho, não cabe o outro carro. E o filho vivia se queixando que ela não colocava o carro no lugar, né? Até que um dia ele chegou em casa frustradíssimo, né? Porque toda vez que ele chegava em casa, o carro da mãe estava atravessado na garagem, ele não conseguia estacionar. E aí um dia ele chegou em casa e disse: mãe, nós vamos ter que ter uma conversa. E vamos na conversa da tal comunicação não violenta que tu está dizendo para a gente. Tu já parou para pensar como eu me sinto toda vez que eu chego cansado do trabalho e não consigo colocar o carro de primeira na garagem? Ela disse que aquilo ali foi um plim, né? Porque ele sempre falava para ela: mãe, tu deixou o carro atravessar na garagem. E ela... Mas o dia que ele falou para ela: mãe, tu já pensou como eu me sinto quando eu chego cansado e o carro, não consigo colocar o carro? Aquilo para ela foi uma virada. Então, é um treino, né? Eu, por exemplo, até hoje me treino muito nisso, porque não é da nossa cultura ter esse hábito de falar sobre o que nós sentimos, né? Mas quando a gente inicia esse treino, eu noto que quanto mais nós falamos, mais o outro consegue nos ouvir e mais a gente se sente atendido nas nossas necessidades. E com as crianças igualmente. Não é porque são crianças que os sentimentos delas não têm poder, né? Esses sentimentos nos comunicam algo, então é importante que a gente esteja atento também. Tu falando agora, eu lembrei, e foi exatamente isso que eu fui orientada quando eu fiz terapia. Eu tive essa mesma orientação porque eu estava frustrada, porque eu, como educadora física, fisioterapeuta, né, os meus irmãos com problemas nos exames sanguíneos, né, exames de físicos e tal, e com sobrepeso, e eu chegava, e a gente tem muito forte essa educação mesmo, nós somos muito controladoras, né, boa parte das pessoas são controladoras, e eu acredito que sempre que a gente assume esse papel ou de irmã mais velha ou de mãe, a gente ainda deixa isso mais assoberbado. E eu estava muito na vibe de tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, tu sabe que tem que comer tal coisa, que tem que evitar não sei o quê. Então, era muito da imposição. Aí eu aprendi, conforme tu está falando, e de fato, gente, faz toda a diferença. Ao invés de chegar lá comandando o que tem que ser feito ou não, colocar o sentimento, né? A preocupação com a saúde, né, que eu tinha em relação à saúde deles, e que essa explanação da minha exposição, do meu sentimento em frente à situação, teria mais efeito, e de fato, né, porque geralmente a gente brigava quando eu começava a dizer, tu não está fazendo isso, tu tem que fazer assado, e nananã. Porque tu é controladora, porque tu passa me pressionando, porque eu vou fazer quando eu quiser. Eu não funciono sob pressão, era o que eu mais ouvia, né? Não funciono sob pressão. E, de fato, não deixava de ser uma pressão. Né? Então, acho super importante abordar que, de fato, a forma da gente se comunicar com as pessoas muda, né? E sempre tentar se colocar no lugar dela também, né? E é engraçado como eles aprendem super rápido, criança aprende super rápido, né? E a minha pequena é super ligada para essa parte emocional, ela tem facilidade. Então, um dia ela, por exemplo, chegou e disse: ai, mamãe, como eu sinto pena de ti, tu trabalha tanto, tu cuida tanto de nós. Que... Né? Aquela coisa assim do reconhecimento, porque tinha dias que eu dizia assim, saía da aula virtual, e aí elas, até hoje elas curtem fazer isso, desde o início da pandemia, eu saio da aula online e elas invadem o meu quarto para conversar comigo. Só que tem dias que eu estou super cansada e no outro dia eu tenho atividade cedo, né? E aí a forma que eu comunicava era: mamãe adora que vocês venham aqui, só que assim, eu estou super cansada e amanhã eu tenho mais atividade cedo. E aí eu acho que ela foi internalizando aos pouquinhos, né? Essa coisa da gente ir explicando assim, eu estou assim, eu estou assado, né? Estou cansado,
E até é uma coisa incrível, assim, porque daí elas começam a replicar isso em outros contextos, né? Então, observaram o pai, né? O pai lá numa reunião, ai, a gente está preocupada com o papai, ele parece estar bem nervoso na reunião. Então, coisas do tipo de, além de reconhecer nelas, elas aprenderam também a reconhecer no outro, porque o outro está comunicando para elas como que tá, né? Uma coisa muito comum nesse período aí de pandemia de mãe e filhos a gente se preocupa com o desempenho deles na escola, porque a gente sabe que a gente não tem o mesmo formato, né? Então, coisas do tipo, minha filha mais velha é mais tímida, então ela na aula online ela não abre a boca, porque não, né? Na aula presencial ela cochichava com um do lado, com outro mais amigo, mais íntimo e tal. Mas na aula online ela não faz isso. Então eu tinha muito essa preocupação, assim, só que a forma como a gente às vezes demonstra isso, né? Ao invés de a gente perguntar o que tu aprendeu, como é que, né? Vamos ver o que tem no teu livro. Tu assistiu a aula, tu participou da aula, tu tirou tuas dúvidas. A gente já chega escarrilhando um monte de perguntas, quando no fundo o que a gente poderia fazer assim, estou preocupada, queria saber como é que andam as coisas, né? Se tem alguma forma que eu possa te ajudar, né? Só que são reflexões que só vêm à medida que a gente vai se testando, né? Então, assim, todo pai, toda mãe, em algum momento vai confundir as emoções, porque, de novo, a gente não foi educado para falar ou para perceber essas emoções. Mas se a gente treinar juntos, inclusive, né, isso vai ficando mais fácil, assim, isso vai ficando menos complicado. E para eles vai melhorando muito, né? Para eles melhora demais, assim, para as crianças, quando elas ouvem e veem que a gente está sendo honesto com as nossas emoções, eles também conseguem ser honestos conosco, né? Aquelas coisas de criança, por exemplo, de mentir, né? Porque tem medo que o pai e a mãe briguem. As minhas filhas aprenderam rapidamente, graças a Deus, e espero que não me desminta, para não ser eu a mentirosa, mas que a gente reagia, a gente ficava mais triste, mais frustrado quando elas nos mentiam do que quando elas nos contavam de primeira o que tinham aprontado, né? Então, aquela coisa assim, inicial de tentar, de criança, de testar, né? De ver se a gente percebeu que colocou slime dentro do ralo da pia, né? Ninguém colocou, não, ninguém fez isso. Tá lá, né? Uma bola de slime, mas ninguém colocou slime lá, ninguém fez isso, né? Inundou o banheiro, mas ninguém deixou o ralo fechado, né? Ninguém fechou o ralo para fazer uma piscininha no box. Foi ao acaso que alagou tudo, né? Então, esse tipo de coisa assim que criança faz, nos testando, quando a gente mostra assim, se vocês não sinalizarem no início do problema, a gente resolve mais fácil. Agora, se mentir, enrolar, a gente fica mais frustrado, porque não é o certo, porque é o que a gente, né? Um dia vocês vão falar a verdade, a gente não vai acreditar, a gente vai perder a confiança, aquelas histórias todas, né? Sim, dá trabalho, porque a gente faz muito esforço e faz um esforço constante, né? Porque com criança já, né, como na área organizacional, a gente já diz que qualquer comunicação ela deve ser feita mais de 10 vezes, né? No mínimo 10 vezes. Então, pensa com criança, né? A gente faz milhares de vezes, vários exercícios todos os dias, de um jeito numa situação, de outro jeito em outra situação, demonstrando o que nós entendemos como sendo valor para a gente. Cada família vai ter seu valor, né? Então, a minha família não gosta de mentira, a minha família entende que o certo é trocar ideias, falar sobre o que a gente sente, a outra família vai achar melhor que não, e tá tudo bem. Mas
não deixar de validar o que essa criança está nos demonstrando, né? Isso é importante, assim, tá bem, tu tá com raiva agora de mim, ok, mas eu, como tua mãe, tenho que te dizer que isso não tá bom, que não tá legal e que a gente vai ter que rever, né? Vai ter esse momento, mãe bruxa, né, que nem você dizia. Vanessa, deixa eu te perguntar outra coisa. A gente sabe que agora tem mais um sentimento aí, mais uma turbulência, né? Que é a volta às aulas. Então, eu queria que tu conversasse um pouquinho sobre isso. Polêmica. Esse assunto tá polêmico, tu não imagina o quanto. Porque A tu ainda polêmica, não tá, tu ainda não tá nos grupos de mãe. Mães aqui, por favor, se manifestem, porque quem está em grupo de mães sabe, eu tenho 2 grupos, pelo menos, de mães. Na verdade, eu tenho mais grupos de mãe, porque pega a fase da escolinha que ficou, né, da creche, depois... Mas, enfim. Por que polêmica, né? Porque cada família tem a sua forma de lidar com esse retorno, né? E esse retorno, ele está exigindo muito também das escolas, né? Porque pensa organizar protocolo de quem entra, de quem sai, quanto tempo fica sentado aonde, com que sala, com que professor, qual a distância, como é que vai controlar se as crianças, né, estão trocando merenda, né? Tem um monte de situações para serem pensadas e avaliadas aí. Então tem todo um estresse já, né? Vamos pensar, se eu vou mandar essa criança para um ambiente que teve todo um planejamento e uma estruturação para receber. Tem do outro lado, mães desesperadas, porque, né, estão há mais de um ano com essas crianças dentro de casa, e desesperadas por vários motivos. Tem o grupo de mães que está preocupada porque será que meu filho vai se contaminar? Mas eu preciso ir trabalhar. Tem aquele grupo de mães que, quero me livrar porque eu não aguento mais, não consigo raciocinar direito com a criança 24 horas por dia junto comigo. Tem o grupo de mães que eu não quero mandar de jeito nenhum para a escola, né? E, infelizmente, o que eu observo, assim, é que nem todas compreendem que cada mãe vai tomar uma decisão diferente. Que cada família vai optar por um sistema próprio, vamos dizer assim, né? Sinto e percebo, assim, as crianças... E aí me preocupa mais as crianças, por quê? Porque nessa coisa de vai, volta, libera para o presencial, não libera para o presencial, está tendo troca de professores, está tendo troca de coleguinhas, e que é algo importante para eles, né? Eu me lembro a minha filha esse ano, quando teve o primeiro dia de aula online e notou que nenhum dos colegas era o mesmo, né? Não eram, sabe? Ela se desesperou, mamãe, eu estou na turma errada, esses não são os meus colegas. E aí não eram os colegas dela, porque em fevereiro se liberou para aula presencial, né? E eu, na minha família, no meu contexto, com as dificuldades e os desafios que a minha família enfrenta, porque eu tenho 2 filhas com bronquite, por orientação médica, nós optamos por mantê-las em casa, no sistema online. Só que como que a gente explica e trabalha isso também com as crianças, né? Poxa, mas tá toda a minha turma, então, no presencial e só tô eu online, né? E no caso não era toda, mas praticamente toda, né? Bom, tu tem uma condição de saúde que é diferente dos teus colegas e que não nos permite agora te enviar para a escola por enquanto. E aí eu me lembro, assim, acho que deu uma semana, voltou a fechar as escolas, né? E aí as mães que estavam voltando ao ritmo de levar a criança na escola, a criança estava voltando ao ritmo de ter convívio social com os colegas, não, muda tudo de novo, vai para online. O que me preocupa em especial nesse entremeio aí, né, de vai e vem? Como que nós estamos comunicando e trazendo essas informações de forma a não
ampliar a ansiedade dessas mães e dessas crianças, né? Então, o que eu procuro muito, assim, quando eu vejo que tem alguma mãe ansiosa porque fez uma opção diferente, porque vai voltar para o presencial, porque existe uma pressão social entre as mães. Sim, existe uma pressão social entre as mães. Ah, tu vai levar presencial? Ah, tu vai deixar no online, né? Ou seja, qualquer que seja a decisão que a mãe toma, vai ter pressão social, né? Daquelas que querem que volte, daquelas que não querem que volte. A questão é o quão seguro eu me sinto em relação à decisão que eu estou tomando. Então, acho que esse é um exercício assim que a gente deve procurar fazer. Nós, enquanto mães, de poder discutir com a família, né? No meu caso, eu tive que discutir até com a médica, né? Qual é o risco e qual é o risco que eu posso assumir, né? O bônus, o ônus, quais serão os benefícios, quais não serão, né? E o que eu sou capaz de lidar com esse ir e vir daqui um pouco, né? Porque enquanto a gente não tiver uma vacinação em massa, provavelmente a gente vai ter altos e baixos aí, né? Então, como que eu estou conversando com essa criança? Como que eu estou esclarecendo o que está acontecendo? Eu notei que ela não está curtindo, né? Que nem eu vi esses dias, assim, mães dizendo que o filho não queria botar máscara nem por um decreto, porque está acostumado em casa sem a máscara. Outro que não queria botar os tênis, porque não... o tênis, ele não gosta mais de usar tênis, a escola obriga a usar tênis, né? Então, é importante que a gente possa avaliar para o meu contexto, para o meu núcleo familiar, o que cabe melhor. E aí, bom, se o fulano, ciclano, se o Papa disser que é melhor uma coisa ou outra, é melhor para um grupo de pessoas, não é o melhor para mim, né? Nem para a minha família. Então, muito cuidado, assim, inclusive, se puderem, ajudem outras mães, né, a se tranquilizarem, a dizer, tá tudo bem tu não querer levar agora e tá tudo bem também tu querer levar agora, né? Importante a gente tomar a decisão que é melhor para os nossos filhos, né? Para a nossa família como um todo, né? Porque muitas vezes não se tem muita opção, né? Daqui um pouco tenho que voltar a trabalhar no presencial e eu preciso levar meu filho também para o presencial. Então, que a gente possa se aliviar. Eu percebo, assim, que a gente tem muitas culpas, né? E que a gente possa se aliviar um pouco dessas culpas, pensar que a gente está sempre fazendo o nosso melhor, né? E acreditar que a decisão foi a melhor, né? Se não foi, sempre dá para voltar atrás. Bom, gente, eu vou compartilhar agora a tela, Vanessa, e aí eu quero a tua ajuda Boa. também, porque eu sei que tu usa os óleos essenciais também aí com a tua família. E Uhum. eu vou apresentar, gente, algumas alternativas, então, para o que a gente está conversando, né? Como que a gente pode, dentro desse contexto, também estar dando esse outro suporte, né? De uma forma natural, de uma forma evitando substâncias sintéticas, né? Como é que a gente pode estar ajudando as mães, as famílias, os filhos, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. A gente conversou um pouquinho e a gente entendeu agora dos principais sentimentos, né, e as emoções que estão envolvidas aí na pandemia, e os óleos essenciais, a aromaterapia, a gente sabe que ela consegue dar um suporte bem bacana, né, em algumas situações, como, por exemplo, aqui eu estou citando só alguns dos exemplos, mas nos casos da ansiedade, da depressão, crianças com autismo, déficit de atenção, a compulsão alimentar, que a gente tem percebido, que é outro comportamento que tem estado muito presente, né? Ela está bastante associada com a ansiedade, né? Então, vem a compulsão alimentar tanto dos pais como dos filhos. Dificuldade de memorização, na memória, na concentração, esse cansaço, essa fadiga mental, insônia.
E eu acho que também eu tenho percebido que muita falta de motivação, né? Esse cansaço, assim, parece que não vai acabar nunca, porque eu lembro que no início da pandemia, a gente tinha a esperança de que ia levar 2, 3 meses, a gente tinha essa informação, e agora já faz mais de um ano e o negócio está se arrastando e as informações são desencontradas e a gente fica meio desmotivado frente a tudo isso, né? Então, e juntando tudo isso, a mãe parece um polvo, né? Ela fica num malabarismo ali de papéis, onde ela tem que ser alegre, ela tem que ser feliz, ela tem que controlar tudo, ela tem uma série de tarefas, ela tem que ser a profissional também, tem que ter o lado sério. Enfim, né? Como é que se dá conta de tudo isso? Então, cada momento um desafio, e para cada desafio a gente tem um apoio diferente. Então, eu trouxe aqui algumas sugestões, e eu sugiro assim, ó, esses aqui eu sugiro para todas as mães. Porque pela manhã, tudo que a gente quer é energia, né? Acordar com energia, levantar com energia, e para aumentar essa energia, nada melhor do que óleos cítricos. Então, o lemon é um óleo que ele tem uma ação, junto com o tangerine, ele tem uma ação detox, né? Ele ajuda a desintoxicar, ele combate radicais livres, então já é muito interessante por essa função, mas esses dois óleos, eles também trazem ânimo, né? Eles também elevam o humor. O tangerine é o óleo da criatividade, é o óleo da positividade, então são óleos bem bacanas para se usar de manhã e é simples de usar, porque é simplesmente colocar algumas gotas, eu estou com eles aqui, em um copo com água e fica uma delícia e a gente ainda se cuida tomando essa água. Outro óleo que é bom pela manhã e pela tarde é o peppermint, que é a hortelã-pimenta. Ele também traz bastante energia, ele ajuda a descongestionar as vias aéreas. Ele é um óleo que pode ser usado também para dar um suporte para dor. Então, dor de cabeça, a gente pode passar o óleo nas têmporas, né? Eu, particularmente, gosto muito de quando eu quando eu levanto, eu passo uma gotinha dele no centro do peito, e essa mesma, depois eu esfrego a mão e inalo. E isso me dá o up da manhã. À tarde, é energia e paciência, porque de manhã a gente ainda tolera algumas coisas, né? A gente ainda está, assim, um pouco mais aliviado, e aí a gente ainda está tolerando. De tarde é que vem os episódios onde as crianças elas estão mais impacientes e a gente também. Então, para ajudar nessa energia e paciência... Débora, só te interrompendo rapidinho. Diga. Haja paciência para ficar da 1h10 às 5h40 na frente de uma tela. Né? Nem o adulto, né? Até para um adulto é um porre, imagina para uma criança. E conforme a compreensão delas, e elas não foram treinadas para isso, a gente tem que pensar nisso também, o contexto da escola. Porque lá na escola tu presta atenção. Não, o contexto é completamente diferente, o ritmo é outro. Né? Nós que somos professoras, a gente sabe que aula presencial e aula online, o ritmo é muito diferente. Né? É completamente oposto estar, né, no presencial. E não tem a troca, assim, né, do olhar, eu vi o que meu coleguinha está fazendo, se distrai um pouco, tem o recreio, né? Não tem. O recreio até tem, mas eles sentem quase que o recreio a tarde toda com a aula online, eu vou te dizer. Sim. E aí, nesse contexto, o que é legal? Energia com peppermint e o alecrim. O alecrim, inclusive, é um óleo que, para as crianças que elas têm dificuldade de atenção, ele, além de aumentar a atenção, aumentar o foco, ele facilita um pouco a aprendizagem em função disso. Ele é um óleo também que está relacionado à comunicação, ele e o lavanda. Então, ele é bem bacana para justamente as crianças que têm dificuldade de se expressar, né? Na aula online, por exemplo, Vanessa, olha aí, ó. E tu tem o alecrim em casa, que eu sei. Já fiz print da tela aqui. O lavanda, gente, é o para acalmar, né? Então, quando tiver faltando paciência,
bota uma gotinha na mão e inala o lavanda. Se a criança estiver agitada, também pede para ela inalar o lavanda. Isso vai ajudar a acalmar, e é interessante que também ajuda a se comunicar, mas se comunicar dessa forma que a gente estava comentando, de uma forma melhor, né? De uma forma a não expressar toda a raiva, porque já vai estar um pouco mais calmo. Tem uma mãe que está... Tem uma coisa legal, Débora, te interrompendo, que eu acho que o próprio gesto de parar para inalar já faz Sim. parar para reparar o que está sentindo, né? Acho isso também bem válido, bem legal, porque cria aquela coisa assim, não sei o que eu estou sentindo, mamãe, vamos parar um segundo, vou inalar. Aqui é interessante porque a gente pode misturar técnicas, porque a respiração a gente sabe que é uma técnica que a gente pode usar para acalmar e para relaxar. Então, se a gente associar 5 inalações profundas, se a criança parar para respirar 5 vezes, ela já vai se acalmar um pouco. Ela inalando lavanda vai se acalmar mais ainda. E tudo vai se tornar mais eficiente. E a gente também. Se a gente estiver irritado, antes de ir para cima, que nem eu digo, né? Vamos lá, olhinho na mão, inalar na concha profundo 5 vezes. É aquela história, conta até 10, né? Só que aqui potencializado com o óleo, com o efeito do óleo. O lavanda também ajuda de noite a relaxar. Então, pode ser pingado no travesseiro, pode ser inalado na mão, pode ser no difusor, mas é interessante tanto para mães, pais, quanto para os filhos. Nas crianças, a gente dilui ele num olhinho de coco, passa na sola dos pés, e isso ajuda a ter um sono melhor, né? A gente também tem presenciado essa questão das crianças permanecerem agitadas até tarde, né? Até um horário muito avançado, até porque elas ficam em mídias e tudo mais, e isso acaba agitando. Então, a gente pode usar de um recurso que é o lavanda, né, para ajudar a criança também a se acalmar e entender, ó, agora é o horário do sono, eu vou dormir e vou ter um sono reparador, né? Aqui eu selecionei alguns óleos que é o da pandemia, tá? Esses aqui são os da pandemia mesmo. Os óleos da pandemia são os óleos que combatem a ansiedade, o estresse e a depressão. Então, eu vou começar por esse aqui, o Adaptive. O Adaptive, ele é o óleo do estresse. Ele é o óleo do estresse no sentido assim, ele é um mix de óleos, então ele tem uma combinação de óleos que ao mesmo tempo que acalmam, eles não deixam a pessoa sonolenta, não deixam a pessoa lenta, então ele ajuda a pessoa a de fato administrar o seu estresse. Ele é bastante indicado sempre que a gente precisar ter uma conversa importante ou uma reunião importante, que às vezes a gente já fica com aquelas borboletas no estômago antes, né? Que nós às vezes sofremos um pouco por antecipação. Eu acho que essa é uma questão presente agora na pandemia, é a antecipação, né? Boa parte do sofrimento, o que é o medo, né? O medo é a antecipação de alguma coisa que poderá acontecer. Então, a gente não tem a evidência de que vá, mas a gente tem medo que aconteça. E o Adaptive, ele ajuda a administrar esse medo, né? Essa antecipação exagerada. Um outro óleo que é antidepressivo, ajuda a dar um up, né? É o bergamota. O bergamota, ele ainda tem o bônus junto com o laranja selvagem, que eles também são cítricos, então eles ajudam o sistema linfático, eles também combatem radicais livres. São óleos que ajudam também a controlar a pressão arterial, saindo um pouco do lado das emoções, mas com a interferência das emoções, a gente tem percebido um aumento na pressão arterial das pessoas e também da frequência cardíaca, as palpitações, que, como tu falou, Vanessa, são sintomas, né, são sinais de que a pessoa está alterada, ou com raiva, ou com ansiedade. Então, o bergamota e a laranja selvagem ajudam também nessas questões. Fora isso, esses óleos, eles
eleva o humor. Então, são óleos bastante positivos, né? A gente tem... e aí, aqui é interessante a gente se perceber. Ah, Débora, tu está falando aí de 6 óleos, eu tenho que usar os 6. Não, eu tenho que perceber qual é o que eu estou precisando, qual é o que se encontra comigo, né? O balance. O balance é um óleo que traz o balanço, traz o equilíbrio. Em geral, ele é usado justamente em situações onde a gente tem ansiedade junto com depressão, que é um grande conflito, porque a ansiedade, às vezes, não é aquela pessoa que está agitada, não, às vezes a ansiedade ela é interna, né? É uma agitação interna. A pessoa por fora parece ser calma, mas dentro ela está um turbilhão de pensamentos, um turbilhão de emoções. E junto disso ainda a depressão, aquela vontade de não fazer as coisas, de ficar mais quieto, de tentar se isolar, não tá a fim de falar, né? Tem medo de algumas situações. Então, o Balance, ele dá um suporte bem bacana para isso. É um óleo que também ajuda, ele é um mix, né? Então, ele também ajuda dores nas costas, hiperatividade, muito legal para criança hiperativa. O Balance é um óleo bastante usado também com crianças. O Serenity é um óleo para ajudar principalmente a serenar, né, a ficar mais sereno à noite. Às vezes o lavanda não é o suficiente. Quando nós temos uma frequência de pensamentos muito intensas, e isso é bem evidente assim quando a gente está preocupado, né, nessa época de preocupações, às vezes o lavanda ele não consegue apoiar um sono reparador. E aí vem o Serenity, que é um mix de óleos. E é um mix de óleos bem poderosos, né? Tem camomila romana, tem ylang-ylang, tem lavanda também nessa composição. O Serenity, ele consegue, então, dar um suporte para quem tem uma dificuldade maior, né? Para um sono reparador. Mas ele também pode ser usado de dia. Ele também pode ser usado naquelas situações em que eu estou muito agitado, que eu estou muito estressado, que eu estou querendo, né, sair do meu controle, eu posso estar usando ele. E o gerânio, é o óleo da vez agora para mim. Ele é um óleo que eu até coloquei no Instagram que ele é um óleo gentil, né? Ele é gentil com as emoções da gente. O gerânio, ele nos ajuda, nos apoia na liberação dos nossos medos. Então, nessa época, ele é bem interessante, porque boa parte dos medos acabam nos prendendo, né? E a gente, às vezes, se sente presa na situação porque a gente não vê alternativas. E o gerânio, ele consegue nos ajudar a criar essas alternativas, a ver essas alternativas, quando ele nos libera de alguns medos, quando ele faz com que a gente entenda, nos ajuda, né, a entender alguns medos. O gerânio também ajuda no humor, então ele ajuda na estabilização do humor. Não é que ele vai elevar muito o humor, não, mas ele ajuda a estabilizar. Sabe quando a gente vai assim do céu à terra muito rápido? Tipo TPM, né? Tá muito feliz, daqui a um pouco tá chorando, enfim, né? O gerânio, ele ajuda a dar uma equilibrada nessa balança aí que às vezes está meio fora de proporção. E fora que é um óleo que historicamente ele está relacionado à mulher, né? Porque ele também tem uma ação sobre o nosso sistema endócrino, então ele também faz um apoio hormonal, ele ajuda também a reduzir a ansiedade e ajuda a ativar a circulação. Então esse aqui, hoje em dia, é o meu querido da vez, ele e o Adaptive. Bom, gente, dentro do contexto que a gente conversou também, a gente sabe que boa parte dos nossos medos estão relacionados à situação da pandemia em si, né? Então, vem a necessidade da gente cuidar da nossa imunidade e da imunidade dos nossos filhos, né? Então, quais são os óleos que conseguem nos dar um suporte bem bacana nisso? O On Guard é um mix de óleos, e ele foi justamente pensado para um reforço na imunidade, no sistema imunológico.
Ele é um óleo que ele vai ter laranja, ele tem eucalipto, ele tem cravo, ele tem canela, ele é um óleo termogênico, então ele aumenta o metabolismo também. Ao mesmo tempo que ele aumenta o metabolismo, ele consegue tratar muito bem inflamações, então ele é muito bom em casos de inflamações e para evitar essas viroses, né? As doenças sazonais. Então, o On Guard ele pode ser usado inalado, ele pode ser ingerido, e ele é bem bacana também na máscara, né? Tem se recomendado uma gotinha na máscara antes de sair, porque a pessoa vai estar apoiando o seu sistema imunológico enquanto ela está inalando ali o óleo. Outros óleos que estão relacionados ao sistema imunológico é o eucalipto, o lime, que esse lime não é igual ao lemon, esse aqui é o limão Tahiti, limão verdinho, o lime e o purify. O eucalipto, ele é mucolítico, e eu acho que alguns de vocês devem lembrar, né, que a gente fazia inalação com folhas de eucalipto. Eu, pelo menos, cresci com isso, né, com as receitas da vovó. E a vovó tinha razão, né? Por quê? Porque ele dá um suporte não só para o sistema imunológico, como para o sistema respiratório, né? Então, ele ajuda a limpar também as vias aéreas. E ele é um óleo que, no difusor, ele vai ajudar a limpar o ar. Por isso, e por todas essas relações com o sistema imunológico, é que o eucalipto faz parte da composição aqui do On Guard também. Outra questão é que o limão Tahiti, ele está relacionado à alegria, ele aumenta o humor, né, facilita o humor, e ele também é antibactericida, é mucolítico, ele está bastante relacionado às questões de garganta, né? Então, é um óleo bem bacana para a gente estar usando diariamente. E o Purify é um mix de óleos. Esse aqui é um mix que foi planejado para ser usado no difusor. Ele purifica o ar. Esse óleo aqui, ele purifica, ele elimina odores, e ele pode ser usado também, que eu acho essa função muito interessante, ele pode ser usado para higienizar as roupas. Então, ele pode ser acrescentado à água da máquina para higienizar as roupas de quando a gente sai, né? Para estar fazendo essa higienização mais cuidadosa, digamos assim, né? Do nosso vestuário. Então, todos esses aqui, eles estão relacionados a um suporte, né, na nossa imunidade. Aqui eu trouxe, gente, porque como a gente está falando de mães e de crianças hoje, eu trouxe uma tabelinha de diluição, porque em bebês, em crianças pequenas, a gente deve usar os óleos, né, carreados. Então, a gente deve usar um óleo vegetal carreador, né, e fazer a diluição adequada para estar podendo usar com as crianças. E a recomendação que a gente dá é que em recém-nascidos e bebês, a gente faça a diluição de 0,5%, que é uma gota a cada 10 ml de óleo vegetal. Então, uma gota do óleo essencial para cada 10 do vegetal. Em bebês maiores, 9 gotas, então uma diluição de 3%. Em crianças e adolescentes, a gente já pode usar uma diluição de 5%, que são 15 gotas por 10 ml. E adultos, adolescentes e adultos com pele sensível, a gente usa uma diluição de 10%. Lembrando que alguns óleos, mesmo para quem não tem a pele sensível, a gente deve fazer essa diluição. Como, por exemplo, se a gente for usar um óleo de canela, né? Aí a gente precisa de uma diluição de 10% para estar usando. E eu também quero chamar a atenção aqui, que a gente estava conversando, e eu achei bem bacana, eu acho muito interessante isso, e até tenho estudado um pouco sobre isso, da gente realmente começar a dar autonomia para as crianças, né? Tentar ensinar uma coisa que eu acredito que muitos aqui não tenham aprendido, porque não era da nossa cultura aprender a identificar as suas emoções, mas olha que bacana a gente conseguir trabalhar isso com os filhos,
ajudar eles a identificar suas necessidades, né? Como que ele está, e assim identificar suas necessidades. E a Doterra, ela já tinha pensado nisso. Então, ela tem uma coleção aqui de óleos que é voltado para crianças. É para justamente dar autonomia para a criança escolher, né? É um kit, ele vem numa bolsinha, então a criança ela fica com esse kit à disposição dela e ela vai usando os óleos conforme ela vai se percebendo. Então, nesse kit aqui a gente tem o mix da atenção, né? É um mix que ajuda no foco, ajuda a se concentrar, é o que vai ajudar a estudar também, bastante usado quando se tem déficit de atenção, dificuldade, né, em ter foco e concentração. Então, esse aqui é o Mix Thinker. Então, se a criança se percebe, não, eu estou muito disperso e agora eu quero focar, ela vai pegar esse, é um roll-on, ele já vem prontinha a diluição para a criança, já vem próprio para a criança usar, é como se fosse esse rolão aqui, então tem uma bolinha, né? E a criança vai aplicar, esse aqui é o meu adaptivo, gente. A criança vai aplicar nos punhos, aplica atrás da orelha, e ela mesma faz isso. Então, ela tem também, isso eu considero bacana, a gente poder ensinar que ela também pode ter autonomia, que ela pode estar se cuidando e que ela deve fazer isso, né? Acho que isso também faz parte, né, do ensinamento, da educação, enfim. O outro mix é o Autonomia e segurança, né, Débora? Sim. Porque confiar no que está sentindo, no que está percebendo. Justamente. E sem precisar passar pelo crivo de ninguém, né? Ele sente, ele se percebe, ele vai ali e ele se cuida, né? O Calmer é para situações onde a criança sente que precisa se acalmar, muito legal usar de noite para ajudar a dormir, né? O Mix Conforto, né, que é o Rescue, esse mix, ele serve assim para depois do exercício, brincou bastante, pode passar em algum músculo que tenha ficado dolorido, para dores de cabeça que eventualmente criança também pode ter, dores musculares, dores relacionadas ao crescimento. Então, faz o suporte com Rescue, passando na região de interesse. O outro mix é o Stronger, que é o mix proteção. Esse mix, ele atua no sistema imunológico, então ele ajuda a fortalecer o sistema imunológico da criança, ele ajuda em ferimentos, em garganta inflamada, então ele tem uma atuação parecida, bem próxima com o OnGuard. Tem o mix Brave, que é o da coragem. Esse mix eu acho bem interessante, porque é um mix que vai dar motivação, que diminui o nervosismo, alivia o medo. Então, se a criança está, por exemplo, estou voltando para a aula, né? Aquele primeiro dia de aula, se eu estou um pouco agitado, ou no dia de prova, eu tenho que usar um Brave junto com o Thinker, mas usar um pouco de coragem, de motivação, encorajamento. E o último mix é o Stud, que é o mix do equilíbrio. Esse aqui é um mix muito legal para a criança ter, porque é um mix que trabalha a raiva, a birra, a frustração e o sentimento de desconectado. Então, nessas situações, né, uma sugestão, a criança entrou meio, né? Filho, vamos lá no shopping. Lá no shopping, isso, lá no shopping. Filha, vamos usar o Stud, né? Vamos primeiro passar, vamos inalar um pouquinho ele, vamos dar uma respirada, né? Então, esse aqui é um kit voltado para as crianças, mas eu considero que também é um kit das mães, né? Porque ajuda as mães a instrumentalizarem seus filhos, né? E fazer com que eles cresçam com maior autonomia, maior consciência, né? E, gente, para finalizar, eu queria deixar a mensagem de que, mães, pedir ajuda não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é um sinal de coragem, né? É preciso coragem para aceitar que nós temos fragilidades.
né? E estamos aqui para ajudar, né, a superar essas fragilidades. E, por fim, desejo um feliz Dia das Mães para essas que são muitas mães em muitos momentos, que são mulheres, né? São mães, mas são mulheres e cheias de desejos, e é o que a gente quer é ser feliz com a família, né? E ver a nossa família bem e feliz, e que esses sonhos se realizem. Então, essa é a minha mensagem hoje. Vou abrir aqui. Então, gente, fico à disposição. Vanessa, se tu quiser contribuir mais um pouco. Não, eu te ouço, assim, né? E tu já traz essa calma, assim, pra gente, né? Às Dose de vezes, Débora. às vezes eu tô no suporte, viu? Não é essa calma, nem cada dia é um dia, né, gente? Então a gente tem Uhum. aqueles dias onde a gente tá bem, realmente, a gente já acorda legal, mas sempre tem aquele dia que a gente acordou com o pé virado, né? E Tem. aí a gente recorre ao suporte e eu posso dizer, assim, pelo meu depoimento, né, que de fato os óleos essenciais, eles me ajudam bastante, né, a ter um maior controle, a me entender um pouco mais. Essa autoanálise eu acho muito bacana também, né, Vanessa? A Uhum. possibilidade da gente parar e pensar como é que eu estou me sentindo agora, qual é a minha necessidade agora, né? Isso. Para a gente conseguir realmente ir para frente, né, gente? Até porque, né, a gente viu hoje, assim, por exemplo, tu traz aí um leque de opções, né, de óleos, mas, assim, o primeiro passo é eu ter que saber o que eu estou sentindo, né, porque daqui a um pouco eu estou lá num momento de estresse e de frustração, e uso um óleo que me agita ainda mais, né? Me traz uma energia que naquele momento não é adequado, né? Então é importante a gente reconhecer o que nós estamos sentindo também para fazer a escolha certa, né? É, Pelo óleo, para quem, né, curte e aí se não curte, né, poder se experimentar aí. eu tenho uma caixinha de emergência que eu digo, né? Porque Primeiros a gente, socorros. porque a gente se conhece, né, gente? Então a gente já sabe assim os sentimentos, os pensamentos mais recorrentes. Então esses olhos eu sempre tenho, né? Os que vão me dar suporte para aquilo que é mais comum. E tem óleos que eu acho que a gente não pode, que não pode faltar. O lavanda é um, né? Mãe tem que ter lavanda, gente. Lavanda também serve para ferida, para corte, para arranhão, qualquer machucado que a criança teve, a criança sempre vai ter, né? Então, lavanda, eu já ouvi muitas pessoas falando, eu queria ter lavanda de litro, e é verdade, às vezes a gente quer ter de litro. Mas é isso. Gente, estamos à disposição para perguntas. Abram os microfones, se quiserem abrir as câmeras, vamos ficar bem felizes. Fiquem bem à vontade. Eu vou abrir aqui, Débora. Sim, Vanessa, Débora, encantada com essa live, assim, é maravilhosa. Muito bom mesmo. Que eu gostei muito, né, que a Vanessa falou sobre a questão, até anotei aqui para me informar mais, né? Mas isso faz muito sentido com relação à comunicação não violenta. Uhum. E muitas vezes são coisas que ou que nós vivenciamos, né? E acabamos externando de uma forma que não é legal, ou não sei, por maldade, ou porque é o jeito. E muitas vezes também são coisas que nós trazemos lá de trás da nossa família. Muito. Entende? Muitas E vezes. muitas vezes nós não entendemos o porquê passamos por aquela situação, o porquê falamos daquele jeito, o porquê. É tudo ligado, né? Então, me chamou muita atenção isso. E com essa colocação da Débora também com relação aos olhos, eles auxiliam muito nessa questão. A gente precisa também verificar a questão da educação, da comunicação novamente, né? Uhum. Aprender a falar. Aline, é um treino, é um treinamento.
Eu peco muito nisso. Mas sabe que uma coisa legal, assim, eu esses dias, inclusive, eu vivia criticando minha mãe por dizer uma frase qualquer, e esses dias eu senti um impulso, eu ia dizer a mesma coisa. Mas quando eu fui, né? Então, é realmente um exercício, assim, de parar com o automatismo, né? Porque é muito automático, assim, na hora que vem um sentimento de raiva ou de frustração, ou algum sentimento que nos remete lá, né, para esse tempo aí, né, anterior, a gente tende a reagir no automatismo, e o automatismo vai trazer o que alguém nos disse algum dia, né? E aí, bom, se eu estou atenta, eu vou me dar conta antes de liberar aquilo, né? Opa, não, já ia falar isso, não, tá, não. E às vezes até se falar, não, desculpa, né? E até desculpa é outra coisa que eu tenho me treinado também para não dizer, né? Porque eu aprendi que quando a gente pede desculpa, a gente devolve para o outro a responsabilidade de eu me aliviar, né? Então, além de eu ter feito uma coisa errada, eu jogo para o outro a responsabilidade de me aliviar, não, né? Então, eu também tenho me policiado para, ao invés de dizer desculpa, dizer sinto muito, né? Me arrependi. Me arrependi, não era isso que eu queria falar, né? E aí não jogo de volta isso para o outro, né? Então, isso é outra coisa que eu tenho me treinado, que é bem difícil, porque o me desculpa tá muito na ponta da língua, assim, né? Eu falo muito a palavra desculpa, né? Desculpa. Às vezes nem tenho culpa de nada, mas peço desculpa. Então... Pessoa e alguém na rua, desculpa, né? Eu sou campeã do desculpa também. E outra coisa que falou, né? É claro que ela via para as mães, foi muito bem colocada as situações, né, especialmente no momento que nós vivemos. E adorei aquela imagem ali da mulher com vários braços, né? Eu digo que a mulher realmente deveria ter várias situações. Mas conversando com algumas mães no grupo, né? Alguns consultores, enfim, todos passam pelas mesmas situações, porém endereços diferentes, né? Sendo mãe, sendo mulher, tendo filho, não tendo filho, né? Porque mesmo o animal, ele também expressa sentimentos, a necessidade de alguma coisa, né? Sim, também é incrível. tu está falando do animal, eu estou aqui em outra cidade, eu tive que trazer uma das minhas gatas, porque a mãe brigou com as duas filhas. Ela, na pandemia, resolveu brigar com as duas filhas. E aí estou eu fazendo aqui um jogo louco de deixar as filhas num lugar, trazer a mãe para outro, para elas não se matarem enquanto não estou junto. Mas sim, os animais também correspondem. E eles também estão muito... Crianças e animais, eles têm um vínculo muito forte com os adultos, né? Então, muito do que eles manifestam também simboliza ou retrata algo que a gente está sentindo, né? Quem tem bichinho em casa sabe. Tem um projeto que eu participei que chama Pet Terapia, que era justamente por isso, assim, né? Os animais têm essa capacidade de identificar quando a gente não está legal, né? É verdade. É incrível como eles nos procuram e às vezes até nos ajudam nesse exercício de se perceber. É exatamente assim, realmente. Eu não tenho bichinhos em casa, né? Mas já convivi com pessoas que têm. E semana passada, o mês passado, o vizinho tem um cachorrinho, né? E ela veio no colo de Gilberto e falou assim: os animais sabem quando a gente não tá bem, quando não tá. Ela sabe que tu não tá bem, que tu tá triste, né? Então o animal sabe também, sabe? E é sentimento, é vida, até uma pedra tem vida, então a gente precisa tentar para essas coisas, né? Gurias, muito obrigada pela live, foi muito bem colocado, muitas situações, amei mesmo. Vanessa tem que vir mais vezes. Virar, né, Vanessa? Pode compartilhar conosco aí, né? E não sei se tem perguntas ali, a Raimunda, Alcimara, Yara. Falaram aqui, bens, muito obrigado. Nós que agradecemos. Espero ter Ciane. ajudado e não confundido, né? Mas confundir também faz parte. Se a gente fica primeiro a gente pode ficar confuso para depois, né,
Aliás, o processo geralmente é assim, né? É A gente tem que assim. ter um processo de tensão para poder resolver. É isso aí. Serve para os pais também, exatamente. Serve para os pais também, gostei. Se